Hoje eu tô renderizando um vídeo que vai sair ainda pra vocês. É um vídeo sobre o fim de uma era e eu tô muito feliz porque foi uma parada bem mais produzida do que o normal. Eu tô testando várias coisas, tanto do âmbito de storytelling quanto de uma renderização nova que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma renderização diferente, é uma renderização em um software que é só para renderização. Ele demora mais do que o normal, usa bastante do processamento do computador. Ele tá demorando mais ou menos 4 horas para renderizar o vídeo por completo. E eu pensei, pô, eu tenho 4 horas disponível e eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu decidi ficar só tranquilo, olhando pela varanda. Fiquei primeiro olhando a varanda do meu quarto, escrevendo também. Só que tá ventando muito e lá no meu quarto, por ser uma varanda maior, venta mais do que aqui. E eu gostava de anotar sempre no celular algumas coisas, só que eu não tenho costume de pegar no celular, ir lá no bloco de notas, lá no Notion, Anyway, a forma onde você escreve. Eu não sou muito esse cara de ficar abrindo esse tipo de aplicativo, então eu anotava e deixava lá e acabava que não virava nada. Então o caderno seria bom porque ele é físico, ele vai estar ali sempre na mesa do meu computador. E eu sempre vou pegar para abrir ele e sempre vou me deparar com ideias que eu escrevi, anyway, quando, aonde. E vai estar aqui. Eu sempre consigo desenvolver coisas com as coisas que eu escrevo, né? Não exatamente tudo. Isso daqui foi para meio que para registrar ideias, mas eu acho que eu tô usando ele de uma forma estranha, não sei dizer direito. Eu comecei para anotar ideias, só que eu não anotei tanta ideia porque as minhas ideias não vêm assim, tipo, tenho uma ideia, puxo o caderno e começo a escrever. Eu acho que as ideias estão surgindo conforme o que eu vou pensando. Então, eu começo a escrever o que eu tô sentindo e acaba que na hora da escrita e quando eu começo a reler, acaba me dando ideias de outras coisas para fazer. Então, tá sendo estranho, porque é meio como se estivesse documentando o que tá passando na minha cabeça naquele momento, principalmente quando eu tô com uma emoção muito forte, seja de raiva, seja de felicidade, eu sempre tento pegar o caderno e começar a escrever. Então, eu comecei a escrever de uma forma bem estranha, acho que não vai estar focado. Essa aqui foi a minha primeira página, eu comecei a só escrever. E eu vi que conforme eu fui escrevendo, eu comecei a me deparar com outras coisas, tipo, eu tava me perguntando se, por exemplo, eu sou um artista. Eu não sei se eu sou um artista, entendeu? Então eu comecei a, tipo, me questionar sobre certas coisas. É literalmente como se eu estivesse tendo uma conversa comigo mesmo, entendeu? Literalmente isso. Então eu comecei a perguntar pra mim mesmo algumas coisas, comecei a escrever o que eu realmente estou sentindo e não só a emoção, né? De transparecer a emoção para o caderno. E escrevi muita coisa aqui. E quando eu sempre paro para olhar, né, o que eu tô escutando, o que eu estava escrevendo, eu olho assim e falo, caralho, que doideira. Tipo, dá pra fazer uma parada sobre isso. Dá pra falar só sobre isso, entendeu? E é isso, eu tô me sentindo muito bem quando eu escrevo. Eu sinto que eu tiro um tempo da minha vida para poder fazer isso. Isso virou uma das coisas que eu gosto de fazer. Fico impressionado com o quanto eu tô escrevendo, né? Esse caderno é pequeno, tipo, é menor que um celular, mas só hoje, por exemplo, eu escrevi 6 páginas e tô contente com isso, né? Porque pô, antes eu demorava um dia, 2 dias, ou sei lá, uma semana às vezes para escrever, sei lá, uma página, às vezes até menos do que uma página. E agora eu tô escrevendo bastante, eu sinto que eu tô mais familiarizado com isso, entendeu? Isso me deixa feliz porque eu consigo tirar um tempo, não sei, pra jogar o que tá na minha cabeça em um caderno. E eu começo a filtrar mais se é isso mesmo que eu penso, se eu tô com uma visão distorcida sobre alguma coisa. Mas eu tô muito feliz. Hoje eu escrevi sobre, eu tinha visto aqui em alguma das páginas. Por exemplo, aqui eu falei, em uma página aqui eu falei sobre o tempo e a sensação de estar acordando, por exemplo. E eu fiz aquele, essa coisa aqui, essa página foi inspiração para aquele vídeo lá que eu fiz deitado na cama, falando bastante com a câmera. Foi baseado nesse tema, sobre o tempo e sobre a minha perspectiva sobre o tempo, do que é aproveitar e do que é desperdiçar tempo. Mas eu tenho muita coisa aqui, eu tenho muita coisa, tipo, numa página anterior a essa, eu falo música e sua mudança na personalidade. E eu boto aqui, eu escuto rap, trap, punk, logo
Eu sou meio revoltado das ideias. Então, eu só escrevi isso numa página, só tem isso na página. E quando eu peguei o caderno hoje para escrever, eu comecei a falar sobre futuro e projetos, tipo, o quão é fácil você projetar o seu futuro, mas quando você tá nesse futuro, quando esse futuro vira o presente, fica mais difícil de fazer. Quando você está projetando, tudo parece ser muito mais fácil, mas quando você está no presente, você vê que não é tão fácil assim. E eu escrevo mais coisas sobre isso, mas logo depois eu dou um ponto e começo outra ideia. Então eu fico falando aqui, por exemplo, do sentimento que eu estava sentindo há pouco tempo atrás, que é basicamente cada dia que passa eu me sinto mais próximo daquilo que eu quero. E os tempos mudaram, mudei o meu privilégio, antes eu não tinha, e por mais simples que seja para você, hoje em dia eu consigo ter 8 horas de sono. Eu tenho hoje em dia 10 horas, é mais ou menos 10 horas criando. É porque eu não fico as 10 horas inteiras, mas vou botar assim umas 8 horas, porque 2 horas eu invisto em me acordar, fazer meu café, brincar com meus gatos. Às vezes eu escrevo durante essas 2 horas da manhã, essas 2 horas depois que eu acordo. Às vezes eu só pego um livro que eu tô lendo sobre cinema e começo a ler sobre ele e anotar algumas coisas. Então vamos dizer que eu tenho 8 horas hoje em dia para criação, para dedicar a estudar, a criar, a elaborar, a fazer mesmo. E isso só é devido à redução da minha carga horária de trabalho, o trabalho que me sustenta, né, que me dá dinheiro para eu existir. Que hoje em dia eu estou investindo 6 horas. Basicamente é 4 horas de trabalho que eu tô agora e tipo, eu boto 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu só tô alguns dias assim, eu só tô há 3 dias vivendo essa realidade. E é engraçado que 3 dias, tipo, porra, parece muita coisa, e é muita coisa, na verdade. E agora eu tenho a concepção que 3 dias é coisa pra caralho, na verdade. E antes eu não tinha essa percepção, porque eu só tinha. Eu dedicava 11 horas do meu dia pro trabalho. Eu passava 9 horas no trabalho, era mais longe onde eu trabalhava, então eu passava 1 hora e meia, 1 hora e 10, 1 hora e 20 pra ir, 1 hora e 10, 1 hora e 20 pra voltar. E então eu simplesmente dava 11 horas do meu dia inteiro só pro trabalho. E pra criação, pra eu ter mais tempo de criação, eu dormia menos. Eu dormia, tipo, só 6 horas todos os dias, independente se eu ia trabalhar ou não, eu só dormia 6 horas. Tinha mais ou menos 3, 4 horas, que era pela manhã. Eu me acordava, tipo, 8 da manhã e eu tinha que sair mais ou menos meio-dia. Só que 11 horas eu tinha que parar, porque eu já tinha que comer, tinha que tomar banho, tinha que me arrumar pro trabalho. Ou seja, eu tinha de 8 até as 10h59, até as 11, entendeu? E aí depois disso eu tinha que viver a vida de trabalhador. Só voltava em volta das 11h30, meia-noite. E dormia logo para ter mais tempo de manhã para poder criar, para poder escrever, para poder produzir e tal. E isso estava me deixando ruim da cabeça, né? Eu fiquei 3 anos assim na mesma empresa e eu decidi reduzir minha carga horária justamente para ter mais tempo de criação. E não só de criação, mas ter mais tempo de qualidade de vida, de fazer o que eu quero. Então estou sacrificando o dinheiro e a liberdade de eu poder comprar todo mês, de ter segurança financeira todo mês, pra tipo só pagar meu aluguel, só pagar minha comida e o resto eu tô sacrificando para poder viver do jeito que eu quero. E só tem 3 dias que eu tô fazendo isso. Só 3 dias. E eu tô me sentindo muito melhor. Tô me sentindo muito bem. Eu comecei a chegar em resultados na minha vida, tipo, de pensamento, de estudo, até de realização de vídeo, muito mais rápido do que eu tinha antes. Porque antes, 3 dias era pouco pra mim, tá ligado? Então eu tenho muito mais tempo hoje em dia pra criar. E mais paciência, porque eu não fico com medo de mexer no áudio, porque se eu for mexer no áudio agora e não finalizar, vai ser um dia de produção que eu perdi e só vou poder produzir de novo no outro dia, porque eu ia ter que trabalhar full time. Então, hoje em dia eu tenho mais paciência pra mexer no áudio, pra deixar mais as coisas do jeito que eu quero, do jeito que a qualidade do canal tem que ser, entendeu? E além disso, eu tenho tempo pra fazer isso aqui, pra escrever. Tipo, nunca na minha vida eu ia conseguir escrever 5, 6 páginas em uma tarde, e só porque agora eu tenho mais tempo pra poder fazer o que eu quero, eu consigo fazer isso. Eu escrevi muita coisa e talvez no futuro isso daqui vire alguma coisa, entendeu? E se não virar, tudo bem também. Só a sensação de eu estar aqui escrevendo e estar nessa vibe aqui, de estar aqui sentado escrevendo e vendo tudo isso, o sol como tá, as pessoas vivendo, as pessoas estacionando o carro, meus gatos aqui, que inclusive o meu tá bem aqui, ó. Se eu ficar balançando aqui, ele vem tentar pegar.
Então é isso, velho. Mais tempo, mais qualidade de vida. É isso que importa no final das contas. Esse é meu salário agora.